Olá, sejam muito bem-vindos a mais um FonteCast, a fonte de quem cria, conecta e transforma. Eu sou a Paty Lino. E eu sou o Léo Fraga. Pois é, e se tem um assunto que está no nosso dia a dia e que a gente não para de falar o tempo inteiro é sobre inteligência artificial. Mas como que a gente pode trazer ela de forma prática, estratégica, para a criação de conteúdo, hein, Leonardo Fraga? Pois é, não adianta só usar a IA para criar uma imagem bonitinha, colocar um gatinho saindo da caneca. Ficar seguindo trends. Pois é, até se tiver um intuito ali, tudo bem, mas tem que ter um propósito, tem que ter uma estratégia e usar a IA para auxiliar a criação de conteúdo. Por isso, hoje temos um papo para lá de especial, né? Temos dois super convidados, especialistas nesse tema, que a gente vai conhecer agora um pouco mais. A primeira é a Aline Almeida, jornalista de entretenimento de A Gazeta. Seja muito bem-vinda, Aline. Olá, obrigada a todos. E eu sou a Aline Almeida, repórter da Rede Gazeta, sou jornalista especializada em jornalismo digital. E eu sou uma curiosa, assim, em tudo que envolva a tecnologia, né? Apesar de eu ser de humanas, eu amo tecnologia e inovação. E desde que começou esse lance de inteligência artificial, eu fui lá pesquisar para saber o que era. E agora eu não sei mais como que era a vida antes, né? Porque eu utilizo inteligência artificial no meu dia a dia, a todo tempo, no trabalho, produzo conteúdo no meu trabalho, então eu tenho que estar ali vendo tendências, tendo ideias, criando roteiro, então eu utilizo IA para fazer tudo isso, e na minha vida pessoal também, né? Então vamos aqui bater um papo sobre isso. E essa utilização de conteúdo da Aline no trabalho foi reconhecida internacionalmente no Oscar da mídia mundial. Sou suspeita de falar, tá? Porque eu fiquei muito orgulhosa com esse prêmio que ela ganhou. Legal demais. Depois a gente vai voltar nesse assunto. E agora recebemos Marcelo Barcelos, um nome que é quase um trava-língua, né? Quase. Muito prazer, muito obrigado pelo convite, primeiramente. Meu nome é Marcelo Barcelos, sou produtor, criador de conteúdo e infoprodutor. Então, eu já trabalho com nicho de inteligência artificial cerca de 1 ano, mais ou menos. Nesse nicho em específico, já trabalhei em outros nichos e outros conteúdos, porém eu decidi me dedicar 100% a um nicho que eu me identifiquei e que fica mais fácil de criar conteúdo, né? Quando você se identifica, quando você consegue mostrar ali o seu dia a dia, os seus bastidores, tudo fica mais fácil, tudo fica mais bonito. Então é isso que a gente vai ver aqui, como usar a inteligência artificial como uma alavanca para facilitar o nosso processo. E abrindo um parênteses aqui, Léo, olha que interessante, né? O Marcelo está trabalhando com focado, né, em inteligência artificial há aproximadamente 1 ano. Se a gente fosse pensar um tempo atrás, né, 1 ano, você iniciando em um conhecimento novo, uma tendência nova, era um tempo muito pequeno, né? As novidades ali, o dinamismo das coisas eram completamente diferentes. Em 1 ano, o Marcelo dá aula pra gente de tudo que ele traz conteúdo. Então, muito legal, né? E um outro ponto interessante que ele falou, e quem está acompanhando os Fontecasts nessa série de criação de conteúdo tem observado, que é você falar daquilo que você gosta e do que você vive, para você trazer verdade no assunto, conseguir ter a constância e todos esses outros pontos que todo treinamento e todas as boas práticas para a criação de conteúdo estabelece. Então você vê, ainda que seja com IA, a IA vai criar, vai te ajudar, não sei o quê, mas precisa de ser algum assunto que você gosta e se identifica. Exatamente. Vamos começar. Aline, quando a gente fala de inteligência artificial, no universo especificamente, né, da criação de conteúdo, do que exatamente a gente está falando? Qual é a sua visão? Assim, é uma ferramenta? É uma tendência? É uma rotina? É um comportamento? Conta pra gente um pouquinho da inteligência artificial no seu dia a dia. Nossa, eu acho que é um pouquinho de cada coisa que você falou, a depender do seu objetivo, aquilo que você trabalha. A gente pode utilizar a IA para ajudar na nossa rotina em qualquer profissão, ou até, né, não tendo uma profissão específica, você pode utilizar a IA para o que você quiser, né? Você tem que descobrir qual que é a IA que se encaixa melhor no seu perfil e que pode te auxiliar, né? Tem IA para produção de texto, tem IA para criar roteiro, te ajudar a auxiliar criar um roteiro, para te ajudar na revisão de um conteúdo, para criar imagem, para criar podcast, né? Para dublar. Então, você consegue IA para todos os momentos. E aí você pode, se você for um produtor de conteúdo, por exemplo, né, você pode usar na sua rotina para você ter ali desde ideias para criação de conteúdo até a produção do próprio conteúdo em vídeo, por exemplo, né? Você pode utilizar a IA ali para te auxiliar na edição desse vídeo, para criar as legendas. Então, pode ser uma rotina nesse sentido.
E também pode ser só um auxílio, né? Você quer automatizar a resposta para os seus clientes, por exemplo. Você vai utilizar a inteligência artificial para fazer essa automatização. E são coisas tão simples que agora você consegue fazer sem precisar contratar um profissional para fazer isso, né? E a gente vai falar daqui a pouquinho também sobre essa questão, nossa, será que a IA vai roubar o lugar dos humanos? Não é bem assim que funciona, né? Não é bem assim. Spoilers. Mas você pode utilizar na sua rotina para otimizar o seu tempo em tudo que você for fazer. E aí, lembrando que é para otimizar o seu tempo e é um auxiliar, né? Não é alguém que vai fazer algo 100% para você. Então, eu toco muito nessa tecla de que a gente tem que utilizar com inteligência mesmo para a gente ter um assistente ali, né? Não para ser alguém que vai fazer tudo por nós, até porque ainda não chegou nesse nível, não sei se vai chegar nesse nível, né? De ser tudo dali perfeitinho, porque sempre vai precisar do olhar humano, da sensibilidade humana em tudo aquilo que a gente for fazer, né? Legal. E Marcelo, pensando nesse trabalho que a Aline faz, que ela já executa, ela, né, os chats, os agentes, os assistentes dela ali já carregam um treinamento, ela já trouxe essa expertise, esse modelo para a inteligência dela, e ela tem essa curiosidade de ir ajustando o texto dela e essa noção. Agora, para quem está começando a entrar nesse mundo de quero fazer um roteiro, quero entender com quem eu falo, quem é meu público, tem alguma estratégia, uma dica para fazer esse comando, esse prompt de uma forma talvez mais simples? Com certeza. O prompt, primeiro a gente tem que entender sobre o que é o prompt, não o conceito. O prompt é a conversa que você vai ter com a inteligência artificial que você vai usar. Toda IA necessita de um prompt. Prompt é o comando que você vai dar para ela e você vai receber aquela resposta de acordo com o comando que você deu. Então, se você der um comando ruim, a sua resposta com certeza vai ser ruim, de acordo com o comando com que você pediu. Então, é sempre bom a gente seguir uma estrutura, um padrão de um prompt bem definido, para a gente conseguir extrair a melhor resposta da IA e fugir daquele mundo genérico, de você criar um conteúdo. Quero um roteiro de um Reels para eu criar conteúdo. A inteligência não vai adivinhar o que você quer falar ali ou ser assertivo de uma forma a falar diretamente com o seu público. Não, você tem que dar todo um contexto, você tem que explicar para ela como que você quer que ela haja. Então, sempre vão começar definindo a persona do ChatGPT, por exemplo, né? Atue como um social media que cria conteúdo há mais de 30 anos de experiência e você é especializado em criação de roteiros. Crie para mim um roteiro direcionado para o meu público, descreva o seu público e defina também um formato. Então, esse começo de prompt, assim, eu gosto sempre de deixar bem definido para o ChatGPT me tirar desse mundo genérico, que é o que a maioria das pessoas faz, né? Entregar esse pedido de forma genérica e esperar uma resposta perfeita de uma inteligência artificial que foi você que deu o comando para ela. Legal. Vocês usaram algumas palavras aqui, chaves, que eu acho que pode embasar a nossa próxima pergunta aqui, né? Como manter a autenticidade desse conteúdo e se a audiência percebe ou gera alguma desconfiança, né? E aí seria legal trazer os dois universos aqui, a Aline, né, como criadora de conteúdo aqui de A Gazeta, então a gente tem uma credibilidade, uma confiabilidade, a ética, inclusive, né, por trás, embasando tudo que a gente faz de conteúdo jornalístico. E o Marcel, né, trazendo esse outro lado ali do experimentar, de testar e de ser dinâmico, né, para continuar seguindo as tendências. Então, talvez sejam duas visões diferentes, não sei, né, mas que eu queria ouvir os dois lados aí, por favor. Bom, falar no que eu uso inteligência artificial, né? Em relação a texto, eu gosto muito de pedir ideias, né, de sugestões de textos, sugestões de temas, na verdade. E aí, a partir dessas ideias, sugestão de tema, eu sempre escrevo o que eu normalmente já faria numa reportagem. Vou dar um exemplo aqui de uma reportagem, show de Anitta, por exemplo, né? Se a Anitta vai fazer um show aqui, eu já escrevo e aí quero ideia de título, ideia de linha fina. A linha fina é o que geralmente fica abaixo do título, né? Um resuminho do texto. Aí eu peço ideias de título, ideia de linha fina, e aí eu tenho que fazer um prompt bem feito também, para ele me entregar um título bem feito, né? Então, para texto, às vezes eu coloco para revisão ortográfica, para ver se está tudo certinho.
Então, sempre faço coisas nesse sentido em relação a texto. Eu nunca peço um texto pronto, né, para o ChatGPT. E não faço, nem copio textos de outros lugares, né, porque tem que tomar cuidado com essa questão. Se você pede para o ChatGPT fazer um texto sobre o show da Anitta, você não está especificando o que você quer, você vai receber um texto baseado em outros textos que já estão na internet. Então, não é um prompt bem feito e você vai estar copiando algo, né? Vai ficar genérico. Então, você tem que fazer baseado naquilo que você mesmo já produz, né? Então, quero só um título para essa matéria. E aí, às vezes, vai vir um título que não está muito legal, mas a partir dali você tem ideia de como poderia fazer o seu título. Você pode pedir várias sugestões de título e pode mesclar uma na outra. Eu faço muito isso, de pedir ideia. Eu estou sem criatividade para criar um título de uma matéria, então eu coloco as regras para a criação do título também. A gente geralmente faz com poucos caracteres para ter uma busca melhor no Google. Então, eu coloco a quantidade de caracteres que eu gostaria. Eu coloco para seguir técnicas de SEO, né? Então, palavras-chave para ter uma boa procura no Google também desse título. Então, eu treino o ChatGPT para que ele me dê uma resposta que eu gostaria. Eu faço críticas de filme, escrevo críticas de filme. E aí eu escrevo textão bonitinho, grande, para o site. E aí a gente vai fazer um resumo desse texto para fazer um vídeo para as redes sociais. Então, eu pego o texto original que eu fiz, que está lá grandão em formato de site, e peço para o ChatGPT fazer um resumo com marcas de oralidade para que eu faça a leitura desse texto, né? Então, pego o meu texto, peço para ele colocar em determinado formato para que seja um formato diferente. Então, eu tenho que dar as especificidades daquilo que eu quero para que ele me traga, né, o ideal. E aí, saindo de ChatGPT, por exemplo, se eu vou fazer uma arte de alguma coisa, eu gosto de criar elementos em algumas plataformas de imagem. Então, eu não crio a arte inteira nessas plataformas de geração de imagem, né? Eu crio alguns elementos que eu gostaria, né? Se eu quero uma mulher na minha arte, né? Eu pego e solicito lá de acordo com o que eu gostaria e faço também. E a gente, para muitas matérias, a gente já usou lá no entretenimento inteligência artificial para criar a imagem daquela matéria, porque a gente queria uma matéria muito específica, né? E aí não achava a imagem para ilustrar aquela matéria. Então, a gente dava um prompt e às vezes não vai sair perfeito na primeira, então a gente fica ali perguntando e pedindo e incrementando as coisas. E aí a gente consegue a imagem para a matéria, né? Eu lembro que eu fiz uma matéria sobre a festa da banana e do leite, e aí eu não achava uma foto de banana e de leite. Então eu pedi... Uma vitamina de banana, daria certo. Aí eu pedi para gerar uma imagem que representasse, dei lá o prompt e gerou uma imagem que nós utilizamos na matéria, essa imagem. Então, a gente acaba utilizando IA muito nesse sentido, e para personalizar, a questão é o prompt, sabe? Então, a gente faz de acordo com aquilo que a gente quer e tem que ser bem especificado. Mas fica autêntico, assim, né? Fica autêntico. E a audiência recebe super bem, né? A gente tem algum histórico de crítica ali, ou que a audiência percebeu que era uma imagem criada por IA e houve algum conflito nesse sentido, ou não? Ficou tão natural que a audiência recebeu de boa, assim. Já tiveram matérias de moda também que a gente fez, e a gente criou a imagem com inteligência artificial, porque era justamente tendências de determinada roupa, né, de determinado estilo. E a gente não estava achando imagens exatamente daquela roupa, então geramos essa imagem. E ficou muito natural, só que a gente colocou na legenda que era uma imagem feita com IA. Não teve nenhuma repercussão. E aí, em outros vídeos que a gente faz, a gente também sempre sinaliza que foi feito com IA, né? E nunca gerou nenhum problema. Teve uma foto específica que a gente fez com o objetivo de... não estava com o objetivo de ser realista mesmo aquela imagem. E aí, teve uma galera comentando, isso é IA, né? E tal, mas... comentando num sentido de crítica. Eles identificaram que era IA e também não tinha nenhum objetivo de parecer realista aquela imagem, né? Então, a gente não teve nenhum problema nesse sentido.
E é interessante, né? Porque assim, as próprias plataformas, elas também, né, exigem ali a marcação de um conteúdo que simula um realista para que as pessoas entendam que é IA. E essa é uma diferença muito importante até de ser falado, né? Como um veículo de comunicação com credibilidade, faz questão e com o dever dessa transparência com quem está do outro lado ali da tela. Que aquilo ali é um conteúdo feito que de algum momento usou a inteligência artificial e isso traz também a confiança para a audiência. E agora, para o Marcelo, como que é essa confiança, como que as pessoas recebem esse conteúdo feito com IA e se é que percebem ou quando sinalizam ou não? Cara, então, eu acho que o conteúdo pode ser gerado 100% por IA, 90% por IA, 50% por IA. O que vai realmente ter a entrega, agregar valor para o seu público, é você conseguir compreender a dor do seu público e resolver o problema dele. Então ele não está ligando se foi feito por IA ou se foi feito pela sua cabeça, se foi feito por ciclano ou por fulano. Ele quer saber se você vai resolver, se você vai entreter ele ou se você vai gerar um desejo nele. É isso que interessa para o seu público. As pessoas não estão ligando mais para esse negócio. Foi feito 100% por IA, então vou pular aqui. Claro que tem algumas coisas que ficam muito feias, né, diretamente falando assim. Porém, se você gerar um conteúdo que está agregando valor na vida daquela pessoa, ela não vai ligar muito se ele foi gerado por IA ou não. É isso que eu acredito. E a pessoa que começou a criar conteúdo com IA, agora crio tudo com IA, não sei o quê. E se ela cai naquele momento assim, cara, todos os meus conteúdos estão parecendo que são IA, todos eles estão com a mesma cara. Como que ele consegue manter essa regularidade, a constância, em estar sempre publicando, mesmo quando às vezes falta a criatividade, aquele bloqueio criativo, normal, sem perder a autenticidade dela ali como criadora de conteúdo? Então, tem várias IAs que a gente pode fazer isso, né? Mas como a gente está falando muito de ChatGPT, vamos continuar usando ele. As inteligências artificiais, elas estão cada vez mais inteligentes. Então, ela já te conhece ali, à medida que você vai conversando com ela, usando seu histórico, fica salvo no banco de dados delas ali, nas suas próprias conversas, o jeito que você se comunica, como você fala, como você pede as coisas, seu tom de voz, como que você quer alcançar esse público, já conhece as dores do seu público. Então, se você mandar um prompt assim no ChatGPT, só um exemplo, baseado nas nossas conversas, me diga o que você acha sobre o meu perfil. Ela vai conseguir te detalhar lá melhor que um psicólogo, por exemplo. E aí, para você tornar isso autêntico, criar o conteúdo, você tem que direcionar o seu conteúdo cada vez mais para o seu público. Então, conheça primeiro o seu público, mapeie o seu público, construa a sua linha editorial, que são os temas que você vai falar dentro do seu perfil, e coloque a sua cara nele, personalizando com as dicas da IA. Porque se você for depender sempre da sua cabeça, sempre da sua criatividade, você não vai conseguir manter essa constância que a gente quer com autenticidade. E a chave está no prompt, né? Pelo que o Marcelo está falando com a gente. No prompt, tanto que você pede para a personalidade do próprio ChatGPT, quanto as informações que você coloca do seu estilo, né? Da sua personalidade. Mesclando as duas coisas. Quando você junta a sua expertise com a habilidade, o banco de dados que a inteligência artificial tem, aí acabou. É isso que torna a alavanca, que a gente usa a alavanca para crescer. Então, a inteligência artificial nada mais é do que a alavanca que a gente está oferecendo os meios para ela ali. Então, sem a nossa expertise ali por trás, aí ela não vai conseguir gerar nada. Excelente. E aí, aproveitando, né, essa pergunta que a gente está falando da expertise humana, a Aline já deu um spoiler aqui também no início da nossa conversa, né, sobre a IA e a possibilidade, né, muita gente ainda tem medo, né, de que a IA vai substituir o humano em muitas funções e a gente sabe que isso pode acontecer, é uma realidade. Mas na sua visão, Aline, você acha que isso é uma linha muito tênue, é muito distante, ou o capital humano, né, a inteligência humana, ela ainda vai ser relevante em várias funções? Ela é totalmente insubstituível ou não? Qual é a sua percepção disso, principalmente, né, também trazendo para o lado da criação do conteúdo? Olha, como nosso colega falou, a gente precisa da sua expertise para criar qualquer coisa. Aí ela não vai te entregar nada de mão beijada, ela não vai te entregar algo específico médico, sabe? Algum conteúdo muito específico médico para alguma coisa lá que você queira produzir de conteúdo. Você tem que dar o embasamento para ela conseguir produzir o conteúdo. Então, falando da minha área, que é jornalismo, né? Se eu não explicar o passo a passo ali de um texto jornalístico, de como que eu quero que ela me dê um título, ela vai me entregar algo ruim, algo genérico e algo que não vai ser bom
nem para o público, que o público vai ler, não vai gostar, e muitas vezes não vai nem chegar no público. Isso porque o Google não vai entregar ou algo nesse sentido. Então, precisa sempre da expertise humana, assim, e da sensibilidade também. Porque se você pede algo genérico, se você não tem ali, não colocar as suas informações, a bagagem que você tem ali, você vai pedir algo genérico que não vai ser bom para ninguém, né? Então, você não vai estar substituindo um ser humano nisso, né? Porque o ser humano vai fazer algo muito melhor, algo muito mais sensível. Também tem a questão da falta de representatividade, por exemplo, né? O ChatGPT, ele busca na internet aquilo que a gente já produziu enquanto conteúdo, né, que a humanidade já produziu. Então, ele vai seguir certos padrões que a gente tem de estereótipos, né? Vai seguir certos padrões preconceituosos. Então, a gente precisa fazer esse filtro também, e a máquina não consegue fazer esse filtro sozinha, né? Então, a gente precisa estar ali para refinar tudo que qualquer IA entregar para a gente, né? Então, a gente precisa ter esse refinamento. Tem muita gente, e teve muita polêmica em relação a imagens, né, que estavam sendo produzidas com o mesmo padrão de algumas empresas, né, algo nesse sentido. Mas a IA, ela acaba reproduzindo algo que já existe, né, nesse sentido. Claro que a gente tem que tomar cuidado com todos os direitos autorais, isso é ética, né, em qualquer profissão, com IA ou não, a gente tem que ter cuidado com os direitos autorais. A IA vai substituir o designer, por exemplo. Se você nem sabe o que você quer produzir, se você não tem noção, como que a IA vai fazer algo do zero, sabe? Não é bem assim que funciona, né? Eu já vi casos de pessoas que criaram uma logo, né, e tal, por IA e tal. E essa pessoa simplesmente falou, se eu não tivesse criado pela IA, eu não criaria. Então, tipo, não tá roubando o emprego de ninguém. Eu não tenho dinheiro para pagar um profissional para fazer isso. Então, eu tô fazendo com o que já tem aqui. Eu nem existiria se não fosse a IA. Então, não é que pegou o emprego de alguém. Aquilo não seria feito se não tivesse IA. Então, vejo muito isso acontecendo, né? Então, claro que a gente tem que ter cuidado com a ética em tudo que a gente for fazer, né? E ter ali os direitos autorais, né, para não copiar nada nem ninguém, mas pode ser que no futuro substitua a mão humana em algumas coisas, né, principalmente acho que em atendimento, né, ao cliente, que está tudo muito automatizado, mas isso sempre existiu desde a Revolução Industrial, né, algumas profissões vão sendo automatizadas, sendo substituídas por máquinas, mas à medida que isso vai acontecendo, outras profissões também vão sendo criadas, né? Então, acho que o futuro da humanidade é assim mesmo, né? E a perspicácia, né? O toque, o jeito, né? A criatividade, né? E muito o fator emocional ali, sentimental que a gente coloca em tudo que a gente faz é o nosso diferencial. A gente não pode perder isso, né? E é o que a IA não vai roubar, né? Espero. E ter essa clareza, e é interessante, né? Porque para você pedir algo para a IA, você também precisa saber o que você quer. Pelo menos para um norte, porque senão você não vai sair do lugar onde você está. E aí, Marcelo, quando você pega um prompt, ou quando você pega um conteúdo que você criou, a gente consegue entender como aquilo performou, ou como que eu consigo alcançar melhor o meu público, entendendo quem é meu público, como que eu consigo, talvez, encontrar com a IA uma estratégia para eu alcançar esse público que eu quero alcançar? Então, em relação às métricas, por exemplo, né? A gente tem várias plataformas que fazem essa análise de métricas. Então, você postou um conteúdo e ele deu um baixo engajamento. Então, você precisa primeiro entender por que deu esse baixo engajamento. Você vai lá nas configurações do Instagram, por exemplo, entra lá nas configurações e vê, esse conteúdo aqui não deu bom engajamento porque as pessoas saíram logo nos 3 primeiros segundos. Qual que é o erro? O gancho. Então, você errou ali na sua comunicação logo no comecinho. Então, para você acertar aquela pessoa, ter uma mensagem direta para ela, você primeiro faz o mapeamento do seu público e você cria um gancho viral ou não baseado
no seu público em uma dor específica, um desejo que o seu público quer. Então, quanto mais direcionado, mais direto você for para falar com o seu público, ele vai alcançar mais facilmente a pessoa que você quer, podendo ter um engajamento maior e a pessoa ficar retida, presa ali no seu vídeo e conseguir assistir até o final. Esse que é o nosso objetivo aí com a inteligência artificial. Aí beleza, você fez o gancho, qual que é o outro ponto aí para o vídeo? Um vídeo de sucesso. Um vídeo Fala de aí. sucesso. A estrutura de um roteiro, né? Então vamos lá. A estrutura de um roteiro precisa ter alguns pontos que não podem ser deixados na hora de você criar, que é a estrutura AIDA. Então você precisa primeiro atrair a atração da pessoa, que é o gancho, gerar um interesse nela, gerar o desejo nela, que é trazer aquele fator uau, trazer um fator de novidade para ela continuar presa no seu vídeo, e trazer uma chamada para ação, que é você levar a pessoa do ponto A até o ponto B. Então, se você quer ter engajamento, você pede para ela, curte esse vídeo se você quiser acompanhar mais conteúdos como esse. Se você quer vender um conteúdo para ela, clique em Saiba Mais ou comenta que eu vou te enviar o meu e-book, por exemplo. Então, você tem que sempre direcionar a pessoa para destinar ela para fazer alguma ação. E essa é uma estrutura que eu sempre utilizo, que é uma das mais conhecidas entre o marketing digital, que é a estrutura AIDA. Legal. E aproveitando, você também é infoprodutor. Nesse universo de que cada um é único, né, cada um tem uma expertise, como que a pessoa transforma o conhecimento dela em algo que ela consiga comercializar, né, e usando aí também a estratégia das redes sociais, né, para alcançar esse público? Quais são as dicas que você tem para esse universo, para a pessoa que quer passar, criar conteúdo e monetizar com isso, né? Então, primeiramente, crie conteúdo. Isso é extremamente importante, não é à toa que eu e o Léo, a gente se conheceu através da criação de conteúdo. Então foi pelo um vídeo meu no Instagram que ele entrou em contato comigo, viu que o meu DDD era do Espírito Santo, falou, pô, que legal, você é daqui. Vitorinha, você é daqui, pô, então vamos marcar aqui um encontro, vai ser legal, a gente veio, trocou ideia. Então crie conteúdo, você precisa ser visto. Quem não é visto não é lembrado. Então se você não for visto todo dia, as pessoas você vai cair no esquecimento. Em relação ao produto, pesquisa de mercado. Primeiro, você tem que achar uma dor que o seu público sinta, uma ruminação mental. O que o seu público está pensando que você pode resolver o seu problema com a sua expertise. Então, eu tenho certeza que você tem algum conhecimento que várias pessoas te perguntaram, só que você não percebeu isso. Então, no momento que você para analisar essas coisas e começa a perceber que várias pessoas te procuram para fazer uma determinada tarefa, você vê que essa dificuldade tem demanda. E outras coisas também, a gente pode pesquisar essa demanda através de pesquisas, né? Utilizando a biblioteca de anúncios do Facebook, por exemplo, que lá é um local que vários anunciantes estão anunciando produtos, através de benchmarks também, de inteligência artificial, vídeos no YouTube, então tem várias coisas onde a gente pode analisar se tem demanda nessa dor do público. Então, primeira coisa, crie conteúdo, depois ache uma dor do seu público, e aí você vai ter um produto bom. Não está saturado, né? Porque, assim, houve um momento, acho que principalmente ali depois da pandemia, né? Que tinha, assim, compre aqui 10 dicas de como respirar melhor, compre aqui 5 dicas, não sei o quê. E foi um movimento que hoje eu não ouço tanto, assim, mas foi um movimento de que, nossa, agora estão querendo vender tudo pela internet. Sim. Mas ainda existe de fato esse mercado, esse caminho, ele é um caminho que traz um retorno para a pessoa, óbvio, né, gente? Precisa fazer tudo bem feito, se dedicar para fazer, mas existe ainda essa demanda? A diferença talvez está na assertividade do que você está oferecendo? Qual é a sua percepção? Assim, você percebeu essa onda também? Sim, com certeza. Então, já passou por várias ondas, né? Desde o mercado digital, a criação de infoprodutos aí, a gente já passou por várias ondas. Aquela febre do lançamento, né? Érico Rocha ali no lançamento. Então, essa febre, ela sempre vai existir. Sendo bem sincero, ela sempre vai existir. A gente vai passar por essa febre e vai vir outra febre. Então, a gente tem que estar sempre se adaptando ao tipo de conteúdo que a gente está criando e criar produtos cada vez melhores. O mercado, ele está só se profissionalizando. Então, a tendência é ele se profissionalizar cada vez mais. E se você entrar como um amador, você não vai ter resultado. Porque a barreira de entrada está ficando cada vez mais baixa. Então, qualquer pessoa com inteligência artificial consegue vir criar um conteúdo. Então, a barreira está ficando baixa, então mais pessoas estão entrando, a demanda está aumentando, e se você não se destacar, você não se sobressair, você não vai conseguir se destacar e nem vender. Porém, eu já escuto isso aí de que o marketing digital está saturado, já tem... Desde quando eu comecei, já escutava antes de começar, e hoje ainda as pessoas falam. Então as pessoas sempre vão falar isso para te desmotivar, mas pode seguir que o mercado é real e dá resultado. Dica, hein, gente? Olha isso, dica que vale ouro. Vale ouro. Gente, são muitas dicas, muitos insights. E assim, só um ponto que eu queria reforçar é que os dois falaram, assim,
a inteligência artificial, ela deve e está cada vez mais sendo utilizada, mas é importante você usar com responsabilidade, usar como uma ferramenta para te ajudar a destravar, para poder, inclusive, criar o seu conteúdo, o seu roteiro, mas que você tenha domínio sobre ela e não se torne refém da inteligência artificial, porque o grande problema também é que hoje cada vez menos a gente quer ler. E aí, cada vez menos você vai escrever. E cada vez menos você vai conseguir fazer um bom prompt, um bom comando e deixar claras essas demandas, essas necessidades que você precisa. Porque tudo depende de repertório, reflexão, você pensar, né, criar uma estratégia e a IA não vai responder isso, né? E aí, aproveitando isso, Léo, porque a gente está falando de IA aqui, mas a grande chave é o comportamento por trás disso, né? E aí eu queria que a Aline trouxesse para a gente encerrar com chave de ouro, né? Um case que é super importante para a gente, né? Enquanto Rede Gazeta, e eu também que sou fã por esse comportamento, por esse mindset de pessoas que transformam, né? Pessoas que criam e que inovam. Conta para a gente como que foi o prêmio, né? Ali, o reconhecimento pelo IMA, que é o Oscar, né? Das empresas de mídia e comunicação, isso a nível mundial. E a Rede Gazeta, felizmente, né, a cada ano está lá participando. E aí, a Aline teve uma ação, que eu vou deixar porque ela conte, e ela foi reconhecida esse ano. Conta aí pra gente como foi esse case, Aline. A gente justamente viu uma dor ali, viu uma necessidade, e fomos buscar como que a gente poderia resolver isso, né, esse problema. A gente sempre quis produzir vídeo de críticas de cinema, né, eu que trabalho com entretenimento, sempre quisemos produzir críticas. E aí eu estava produzindo em texto, mas em vídeo, que era o que mais viraliza assim na internet, né? Em vídeo a gente estava com essa demanda ainda, né? Então, para otimizar e a gente conseguir produzir mais vídeos, eu pensei, e se a gente fizer um clone meu, né? Um avatar, uma versão minha digital, que eu só coloco lá o texto e ela já gera a fala, né? Então, como eu falei lá atrás, né? Que eu produzi as críticas em texto para o site. E aí, então, eu já pego esses textos, coloco no ChatGPT para ele fazer um resumo e com um resumo para formato de vídeo, né? Então, tem que deixar específico do que se trata esse resumo. E ele faz esse resumo. Eu poderia só eu utilizo o Heijin, que é uma plataforma também de inteligência artificial, e eu poderia só utilizar o meu áudio a partir dali, né? Só que quando eu fiz, eu não achei minha voz muito parecida, então, vou pelo menos gravar o áudio. Aí eu gravo o áudio daquele texto e jogo ali meu áudio e gera o meu avatar falando exatamente aquilo que está no texto, né? Aí, a partir daí, eu gosto de fazer uma ediçãozinha por outro aplicativo, né? De edição de vídeo. Nesse aplicativo, eu já gero também por meio de IA, já gero as legendas ali e tal. Então, eu já faço o vídeo a partir daí, né? E esse vídeo otimizou essa técnica, né? Que otimizou a nossa produção de conteúdo de uma maneira, assim, absurda. Então, tipo, a gente consegue produzir muitos mais vídeos de forma muito mais rápida e prática, né? Então, a Rede Gazeta escreveu esse projeto no IMA 2025, que é o Oscar da mídia mundial, né? Então, na categoria de utilização de IA para rotinas produtivas, né? E aí, fiquei como finalista mundial, assim, né? Na utilização de IA. E chique, né? Orgulho, premiação lá em Nova York, gente, as pessoas passando meu vídeo falando meu nome, olha que chique. E aí ficamos em quarto lugar, né, enquanto produção, mas só quarto lugar do mundo. Quarto lugar do mundo, produção de conteúdo utilizando IA para otimizar a rotina produtiva no trabalho. Então, isso é muito legal, assim, que é uma emoção muito grande, né, gente? Saber que meu trabalho está sendo reconhecido, que está gerando, está repercutindo, né? Repercutindo no mundo. Então, isso é muito legal. E Aline, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, como te encontra? Agora eu já ouvi você falando Ialine, porque o pessoal me chama de Ialine, que meus vídeos, né, são feitos por IA. O meu Instagram é mundo_Daline tudo junto. E onde eu posto os vídeos da Ialine em hz.entreter, que é o Instagram
Dia Gazê, que é onde a gente produz conteúdo aqui na Rede Gazeta, relacionado a entretenimento, cultura. Aí. E você, Marcelo, deixa um recado pro público, como te encontra, o que as pessoas podem consumir de conteúdo na rede social? Então, atualmente vai me encontrar nas redes sociais do Instagram, barcelos.ai, inteligência artificial ao contrário, né, que eu coloquei o nome em inglês aí, barcelos.ai, e no TikTok é a mesma coisa, barcelos.ai. Lá vai encontrar conteúdos de ferramentas de IA, como você pode ganhar dinheiro com inteligência artificial usando algumas ferramentas e criação de conteúdo com IA, que é agora que eu vou focar extremamente nesse nicho aí, que eu vou trazer cada vez mais conteúdos de criação de conteúdo com IA. Então pode esperar isso aí lá. Pois é, e o Marcelo compartilhou hoje com a gente vários agentes especializados ali no chat GPT, ó, que otimizou demais a nossa rotina para criação de conteúdo. Foi muito legal, Marcelo. Excelente isso aí. Muito obrigado pelo convite. Esses agentes aí são específicos para realizar determinada tarefa. Então é justamente para isso, otimizar e acelerar o nosso trabalho para a gente produzir cada vez mais conteúdo e alcançar cada vez mais pessoas e ganhar mais dinheiro, que é isso que a gente busca. No fundo é isso que a gente quer. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Exatamente. E de fato, ó, se você tiver interesse nesses treinamentos que o Marcelo faz e tudo mais, só acompanhar nas redes sociais dele. E para quem quiser encontrar a Patrícia Lino, como faz? Super fácil, no Instagram, @apatilino, e no LinkedIn, que eu tenho postado mais, Patrícia Lino. E você? Eu estou aqui no Fonte Hub, @fonte.hub, ou nas minhas redes sociais, @leofragacosta, aí é esse mesmo nome para YouTube, Instagram, TikTok. Lá tem muita receita para deixar a gente com água na boca. Desse modelo. E obrigada se você nos acompanhou até aqui. Comenta aqui no Spotify ou no YouTube. E a criativa? E a criativa? E a criativa. E a gente se vê no próximo Fontecast. Tchau, tchau. É isso, gente. Tchau.